O pré-candidato ao quarto mandato como presidente da República, o petista Lula, começou a preparar o terreno para se ausentar dos debates eleitorais durante a campanha. Essa campanha que começa agora, em agosto, a partir de amanhã, segundo a legislação eleitoral. Nesta quinta-feira, ao participar do podcast Inteligência Limitada, o chefe do executivo admitiu que pode não comparecer aos programas que vão colocar frente a frente os principais postulantes ao Palácio do Planalto. Segundo Lula, a sua maior preocupação é com o nível dos debates. Eu sei que você não gosta, mas temos a obrigação de compartilhar essa baboseira, então solta no ar. Vai participar de debates? A gente está organizando o debate? Posso contar com Depende. Deixa eu te contar uma coisa. Ou você acha que vai ser muito sujo? Tem uma coisa, ô Vilela, que você tem que fazer. Eu estou vendo o quadro eleitoral. Certo. Sabe? Eu estou vendo o quadro eleitoral. Eu não sei quantos candidatos vão ter ainda. Por enquanto tem uns 5, 6, né? Eu, como presidente da República, não vou para debate para ouvir bobagem. Não, claro que não. Não vou. Depois que já tiver tudo organizado. Eu quero saber o seguinte, consolidado. eu quero saber qual é o nível do debate. Sim. Qual é o nível do debate? Porque se for para um debate, e esse debate não sirva para informar a população e politizá-la, por que eu vou? Sim, como teve em São Paulo com cadeirada. Por que eu vou responder sacanagem? Sim. Por que eu vou fazer um debate com um cara que não tem compromisso com ninguém? Entendi. Esses dias no Ceará, um cara foi candidato a prefeito, ele quase ganha. Sabe qual era o mote da campanha dele? Ensinava depilar o ânus. O quê? É. Para. Anota aí. O Toba? Anota. Você acha que eu vou para um debate com nível de gente desse jeito? Espera aí, se o candidato que quer depilar, sei lá que coisa que ele quer depilar, ganhou, é que a população quer depilar também, pô. Qual é o problema? Ninguém se mete com a tarraqueta do outro. Cada um usa a tarraqueta como quer. Agora, na mesma entrevista, Lula foi questionado sobre sua posição sobre o sigilo de 100 anos. Ao tentar responder, Lula se irritou e se enrolou para explicar. Esse eu queria ver. Então, bora aí. Eu lembro no debate da Globo, se não me engano, você falando, a primeira coisa que eu vou fazer, vou derrubar o sigilo de 100 anos, do Bolsonaro, tudo mais. Aí o senhor vem e faz a mesma coisa. Muita gente ficou decepcionada. Qual a explicação de colocar sigilo em tudo? Não, eu vou te dar um material para você ler. Então, mas depois você comentar. Deixa eu contar uma coisa para você. Primeiro, eu sou radicalmente contra sigilo de 100 anos. Então, eu estou radicalmente contra sigilo de 20 anos. Então, eu acho que deve ser sigilo só coisa de Estado, coisa de segurança nacional. Ou coisa muito pessoal. Eu estou te dando, você vai receber a explicação, sabe, do que está acontecendo. A primeira coisa que nós tentamos fazer era mudar a lei, mas não é simples de mudar. Não, mas como que funciona isso? Por que se coloca sigilo? Por que se coloca sigilo em alguma coisa? Por que não deixar transparente? Seria melhor. Sabe quem criou a lei da transparência? Fomos nós. Então, mas por que não... O que te limita? Não é o que me limita, porque não sou eu que decido. Não? Isso nem chega na presidência. Quem que escolhe o que vai Isso ficar vai para a CGU. Você tem órgão de governo, sabe, que apura essas coisas. Mas você não pode bater o pé e falar, não quero sigilo? Pode, se tiver uma coisa... O que eu disse hoje para o meu assessor? Se um jornalista pedir uma informação, sabe, sobre alguma coisa que está em sigilo. Sabe, e o responsável negar para ele, pergunta para mim. É mentira. Coloca sigilo porque ele autoriza o sigilo. Por que não colocar sigilo dos gastos da Janja se não é para ocultar o gasto da Janja? Aí vem e tem a ousadia de falar que se um jornalista pede informação e a informação não lhe é dada, então que falem com ele. Arthur, liga para ele então e pergunta, porque a gente já pediu um monte de tranqueira e não nos deram nada. Pode ser pedindo ao vivo, porque o telefone dele eu não tenho, mas eu tô pedindo pro Lula todos os dados que ele tá pondo sigilo. Porque o PT falou que queria proteger a democracia, certo? Sim. Tem duas coisas que protegem a democracia: transparência e debate. E são as duas coisas que ele está se recusando a fazer nessa eleição.
E não é a primeira vez, você sabe disso, né? Você lembra de 2006? O que o Lula fez no primeiro turno de 2006? Ele não foi? Se recusou a ir aos debates. O que estava acontecendo naquele momento? O escândalo do mensalão. Claro. O que ele vai dizer? Que ele não sabia. Que ele não sabia. Lógico. E que não era culpa dele também. Também não era culpa dele. Não era decisão dele. Ali em 2006, era porque o pessoal dos debates era desqualificado? Bom, com quem ele iria debater na época é o Alckmin, que é o vice-presidente da República dele hoje, a Luiz Helena, que era do partido dele, depois fundou o PSOL, e o Cristóvão Buarque, que foi ministro da Educação dele. Você disse bem, ele mente. E está mentindo agora. O problema não é a falta de qualidade dos debates. O problema é não querer encarar a realidade. Porque vai ter... Do ponto de vista estratégico, Coronel, analisemos, e a sua opinião vale muito. Ele vai estar quase que sozinho contra Caiado, Sema, Flávio, Renan Santos, não sei para onde vai. Sinceramente, não sei para onde vai. O outro dia o Pavinato falou que Renan Santos era muito inteligente, que tinha sido colega dele na universidade, que não concluiu. Não concluiu. Ele tem estudo secundário, né? O secundário completo e a faculdade não concluiu. Não concluiu. Muito inteligente. Terceiro grau incompleto. Muito inteligente, o Zé Dirceu também é. Sim, claro, estratégia. O próprio Lula também. Mas aí, se for o Lula, o debate para o eleitor ganha força. Se não for o Lula, para que iria Flávio? Para apanhar dos outros? Então, se não vai Lula, o Flávio provavelmente não vai, e aí o debate fica entre Caiado, Sema e Renan Santos. Eu prefiro assistir um jogo de, sei lá, Portuguesa com um jogo que não é da elite, porque qual seria o sentido de um debate sem Lula e sem Flávio? Não tem sentido, porque são os dois candidatos que vão angariar maior percentual de votos no primeiro turno, não tenha dúvida nenhuma. Agora, por que o Lula não deseja ir? Ele não deseja ir porque existem vários podres que ao longo do seu governo explodiram, que direto ou indiretamente estão envolvendo o governo do PT. Inclusive filhos, né? Irmão, nora. Então tem uma gama de situações que ele com certeza seria bombardeado durante esses debates existentes, né? Então ele não vai porque tem ali o escândalo do INSS nessa situação que já está batendo a porta do governo. Então não vai. Já não foi em 2006, não vai também esse ano, com certeza. E vai ser esvaziado o evento, principalmente se Flávio Bolsonaro não comparecer. Analisemos, Luiz Arthur, com teu criteriosa opinião, como sempre. O Lula vai. A chance dele sair pior do que entrou é enorme. E ele já tem um público cativo aí que não importa o que ele fale, vai continuar votando no Lula. Eu recomendo às pessoas acompanhar alguns influenciadores, até pré-candidatos, que perguntam na rua, dizendo, o fulano falou tal coisa, era Flávio, era Bolsonaro ou era Lula? Aí fala, Bolsonaro. Não, era Lula. Aí você mostra e depois pergunta, e você vai votar em quem? Eu falo, no Lula. Fala, puta, esse cara não tem cocô na cabeça, porque se ele está assumindo que está errado o que o Lula falou e atribuir a Bolsonaro, sabendo que Lula continua votando Lula. Eu não tenho explicação sociológica para isso, sinceramente, mas no que diz respeito aos sigilos e aos debates, qual é a tua opinião? Vamos lá, Segré. Os marqueteiros políticos, nessa hora, eles viram matemáticos, uma questão de conta. O que dá mais votos, ou o que faz com que se perca menos votos? Você ir a um debate e ser massacrado, ou você não ir a um debate e deixar que os outros fiquem falando sem você estar lá para se defender? É uma questão de conta, eles fazem contas. Se eles chegarem à conclusão que é melhor não ir, o Lula não vai. Simplesmente assim. Porque, vamos imaginar o seguinte, ele não tem resposta para muita pergunta. Então, imagine, ele está lá presente, o candidato da oposição faz uma pergunta para ele e ele não consegue responder. Como ele não conseguiu responder agora essa pergunta do sigilo? Quanto que isso mina a imagem dele? Agora, o cenário número 2, ele não está lá, e o candidato faz a mesma pergunta,
Só que ele não está lá para responder. O que é melhor para ele, Lula? Responder uma abobrinha, que a chance é grande, ou não ter nenhuma resposta? Talvez seja não ter nenhuma resposta. Daí a ausência dele. Então os marqueteiros vão fazer conta. E a minha intuição, Segre, é de que ele só vai comparecer nos debates do segundo turno com o Flávio Bolsonaro. No primeiro turno ele vai faltar a todos. Sobre o sigilo, qual é a tua opinião? Sigilo é hipocrisia, né, Segre? Ele dizer que não tem o poder de decidir... Bom, primeiro ele está admitindo que não é ele que governa, né? Governam por ele. Se não é ele que decide o que é sigilo, o que não tem sigilo, então o que ele está fazendo lá? Nada, né? Estão governando por ele. Mas a gente sabe que isso é uma grande mentira, porque se ele quiser, ele determina e não há sigilo nenhum. Mas ele não quer que as coisas venham a público. A transparência que ele defendeu na campanha era uma grande mentira. Aliás, apenas mais uma na carreira política do Lula. Agora, o sigilo deveria, para mim, ser um exemplo, João, da responsabilidade social das promessas de campanha. Da mesma forma que a responsabilidade fiscal está atribuída a uma lei, por um descuido, digamos assim, dos nossos brilhantes parlamentares, o arcabouço fiscal não está linkado com a responsabilidade fiscal. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O buraco das contas públicas é cada vez maior. Mas o que acontece? Nada. Agora, se um candidato fala, eu vou derrubar o sigilo, muita gente que está contra o sigilo vota dizendo, esse gostei, ele vai derrubar o sigilo. Aí vem e coloca mais sigilo que outro. Isso é uma chantagem, não é uma chantagem, é uma publicidade enganosa. É estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral. Deveria ter uma penalidade. Cara, o cara prometeu tal coisa na campanha, se ele prometeu, ele tem que cumprir. Se não cumpriu, fora. Porque ele fez uma campanha enganosa. Não, concordo integralmente. Ele falou durante a campanha e isso foi muito batido, né, na época. Olha, eu vou acabar com o sigilo, eu vou acabar com isso. Ele falava, o que é que o Bolsonaro quer tanto esconder? Era uma das frases preferidas do Lula na campanha. E ele agora, né, se você entrar nas agências da verdade, lá, né, checadoras de fatos, certamente estará Lula escorrega na casca de banana. Lula tropeça em alguns fatos, né, ao invés de falar, ó, Lula mentiu, né, que ele mentiu mesmo, né. Então, já todo um sistema passando o pano pro Lula. E ele certamente não será incluído no inquérito das fake news, a gente bem sabe, né? Com mais essa notícia falsa dele, vai passar incólume mais uma vez. E na política tem essa prática, né? Quem está em primeiro nas pesquisas tem por hábito evitar comparecer ao debate, porque, como você disse, tende a gerar mais desgaste do que acrescentar votos. E o Lula, tudo indica que ele está num teto de eleitores, né? Vide a última eleição, as pesquisas, o que parece é que ele está num teto ali, bateu no teto e não teria mais para onde correr, então ele vai evitar. E como você mencionou, ele não tem no debate apoios, né? Vão ser todos candidatos em tese da direita, ele não tem a Simone e a Soraya Tronic dessa vez, para ficarem confrontando ali o Bolsonaro no lugar dele. Essas duas que eram supostamente de direita, viraram pró-Lula, e agora a Simone, inclusive, é ministra, né, do Lula, é candidata do Lula ao Senado, e a Soraya, o que tudo indica, será candidata do Lula também. A síndica. A síndica, né, exatamente. Ela tende a ter uma derrota nível Joyce Hasselman. Então, o Lula comete essa mentira, tá? Né? O normal do Lula é mentir, ele vai fazer isso muito mais, estelionatos eleitorais, e ele conta já com essa super proteção. Eu não cheguei a assistir a entrevista, ou Segre, a gente por dever de ofício acompanha muita coisa, né? Julgamentos, enfim, mas essa eu realmente não tive estômago. Mas eu tenho visto muitas críticas ao entrevistador, o Vilela, por ser uma entrevista talvez um pouco rasa, mais na casca. Eu não estou abrindo aqui porque eu não assisti de fato, mas eu via muito isso naquelas entrevistas também que eram do Flow Podcast, né? Que eram muitas entrevistas que não tem a segunda pergunta, né? Aquela confrontada para você expor mesmo a pessoa, porque você está entrevistando um político, né? Concorrendo ao principal cargo do país. Tem que ter mais um traquejo ali, mas claro que eu estou sujeito a erro, porque eu estou vendo com base em análise de pessoas que eu conheço, né? Que falaram que a entrevista foi muito, muito tranquila pelo que deveria ser, Segre. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.